Tudo bem? Como que vocês estão? Quem que já entrou aí? A Débora. Tudo bem, gente? A Leila também tá entrando já. Thaís, oi Thaís. Que bom ter a Thaís hoje aqui com nós. Então estamos iniciando esse, Nós na História live. Dessa terça-feira o tempo voa, passa muito rápido, né? Então, Nós na História agora é live toda terça-feira aqui no Instagram, às 21h57. A Renata tá entrando aí também, ó, o pessoal de Santa Catarina. Tá chovendo lá, pelo menos ontem choveu bastante, né? E toda quarta-feira, 7h30 da manhã, vai pro YouTube. Então amanhã cedinho já vai estar no YouTube, você pode conferir lá. De repente você conhece um amigo, uma amiga, alguém que não pode estar aqui conosco no Instagram, e então você pode compartilhar lá do YouTube, né? Aqui na bio do Instagram também tem um link, você pode ir lá no YouTube e compartilhar com esses amigos, com essas amigas. Também quem não tem aí o Instagram, que está nos vendo no YouTube, quero te convidar, né? Você pode também fazer um Instagram. Gente, eu mesma, foi a minha filha que fez pra mim, eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então você pode também, ali o Thomas tá entrando também, então você pode entrar, não sei se é o Thomas ou a Márcia, né? Que estão juntos, quem sabe, assistindo aí, um beijo pra vocês também. Então vocês podem assistir, né? Aqui na live, ao vivo, participar, tô aqui incentivando, motivando. Quem está assistindo pelo YouTube depois e não tem o Instagram, tô falando que eu mesma, foi a Débora que fez o Instagram para mim. Você pode pedir ajuda para alguém aí da família e depois a gente vai aprendendo a mexer, vai se virando, vai se reinventando, né? E aprendendo a lidar com essas ferramentas aí que agora, né, estão à nossa disposição para a gente poder se comunicar nesse tempo, né, novo que a gente está vivendo. Então te convido porque aqui na live a gente faz essa interação. Eu fico cada semana mais nervosa, né? Meu coração aqui tá muito acelerado. Olha aí a GG Balestrin, né? Um abraço para ti. Mudaram-se alguns planos, né, GG? Mas se Deus quiser, um dia a gente vai poder se conhecer pessoalmente. Tu pode vir, quem sabe, aqui nos visitar também em Erechim. A Dona Rosa também entrou. Hoje eu falei com a Dona Rosa, ela já está em casa. É uma alegria a gente estar aqui recebendo vocês de novo nesse Nós na História. E como quem tem acompanhado aí durante o dia viu que eu fiz uma postagem que hoje o Nós na História seria de um casal. E eu já quero dizer para vocês aí, se alguém arrisca, olha aí, a Ange Nadalete também entrou. Sim, GG, um dia a gente vai se ver. Então, quero dizer para vocês aí que é um casal, são dois personagens, então, hoje, né, que formam um casal, constituíram uma família, como eu coloquei lá hoje na postagem do feed, do Stories, que deixaram um legado de bênção para nós. E eu quero que você, quem quiser ir já arriscando aí, olha aí a minha xará, a Ana, tem entrado também, um beijo para vocês. O primo Carlos, lá de Campo Bom, Sapiranga, também está aí com nós, são todos bem-vindos. Então hoje, se alguém arrisca aí dizer, semana passada o nosso personagem era sobrinho de Abraão, Ló. E hoje, esse casal aí vocês já vão matar a charada. O personagem de hoje, o homem, né, ele é filho de Abraão. E enquanto você vai tentando arriscar aí, colocar quem que é esse casal, então se é o filho de Abraão que casou com, né, coloque aí, arrisca aí. Enquanto eu quero dizer também para quem está acompanhando depois lá no YouTube, já fiz o convite para estar conosco aqui na live toda terça-feira no Instagram, para ter esse momento, essa participação aqui. E também, se você não é inscrito lá no canal, você pode se inscrever lá, pode acionar o sininho, ativa o sininho que toda semana também tem a live lá para você poder acompanhar. Deixa teu comentário, comenta aqui no Instagram, comenta lá, é bem legal a gente receber esse retorno de vocês. Eu vou falar assim um pouquinho agora aqui no começo. Olha aí, a Marta também entrou, a Aline.
porque depois que a gente trocou, né, esse formato assim por live, eu gostaria de saber, né, a opinião de vocês, o retorno de vocês. Deixem aí um comentário se vocês estão gostando, mesmo vocês que estão assistindo lá no YouTube, como é que tem sido, né? Eu não faço mais os vídeos, não edito mais os vídeos, estou aqui fazendo as lives e mantenho a live nesse formato, né? Colocando lá no YouTube. Então quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando desse tempo. Olha aí, a Aline também entrou, o JP, acho que tá toda a família lá, né, João, assistindo, a Kátia, bem-vinda, Kátia. E então alguém arrisca aí dizer quem é esse casal que hoje são os nossos personagens? Ele é filho de Abraão, né, que casou-se com... Então esse casal é hoje o nosso personagem do Nós na História. Se ninguém arriscar aí, eu já vou contar para vocês que o casal, os personagens de hoje são... Vou contar até 5, dou-lhe uma, se alguém vai colocar aí quem são, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 5... Ninguém colocou. Então, gente, os nossos personagens de hoje são Isaac e Rebeca. E eu quero contar para vocês que eu queria muito hoje contar a história de um personagem do Novo Testamento para sair um pouquinho do cenário do Antigo Testamento, né? Mas, fazendo a releitura do livro de Gênesis, eu justamente fui lá no YouTube, nos vídeos mais antigos, nós já temos aí 6 meses de Nós na História, e eu percebi que do livro de Gênesis, a maioria dos principais personagens nós já temos Nós na História, e faltava exatamente Isaac e Rebeca, porque lá no Nós na História do livro de Gênesis nós já temos, começando com Adão e Eva, né? Caim e Abel, a história de Noé, de Ló, de também Abraão e Sara, de Esaú e Jacó, de José, e eu tinha, né, aí deixado para trás Isaac e Rebeca. É que eu sempre comento aqui que às vezes, né, contando a história de outros personagens, eles vivem no mesmo cenário histórico, muitos deles, né? Então, provavelmente você me ouviu falar de Isaac e Rebeca um pouco na história de Abraão e Sara e um pouco na história de Esaú e Jacó também. Então, já vamos lá. Isaac, ele é filho de Abraão. E eu quero então contar para vocês que Abraão, ele já tinha 100 anos e Sara 90 anos, quando Deus cumpriu a promessa que deu para Abraão que lhe daria um filho. E a promessa de Deus é que os descendentes de Abraão seriam justamente, né, muito mais do que as estrelas do céu, do que a areia da praia. E Abraão e Sara, de certa forma, quando receberam a promessa de Deus, já eram de idade, e ainda até que essa promessa se cumpriu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, gente. Então, quando eles receberam essa promessa, eles riram de Deus, tanto que o nome Isaac, que foi dado por Deus, Deus disse para Abraão que colocaria o nome de Isaac no filho, ele em hebraico significa riso, ou aquele que rir, exatamente, né, de certa forma aí tem alguma relação com esse rir aí, né, que Abraão e Sara riram da promessa de Deus, mas depois esse menino Isaac realmente foi motivo de muito riso, né, para toda a família, muita alegria. Eu também quero dizer para vocês que nós não sabemos certo dados, informações na história sobre a infância de Isaac, desse período do nascimento dele, do cumprimento dessa promessa de Deus para a vida de Abraão e Sara. Depois volta a história e essa história está lá em Gênesis, nos capítulos 21 a 35. Só que fala mesmo de Isaac e Rebeca do capítulo 21 ao 27. Depois a história pula falando dos filhos deles, que nós vamos ver aqui, que é Esaú e Jacó. E no 35 então fala alguma coisa sobre a morte de Isaac. Então, aí quem mais entrou? A Verena, a Dani, a Marisa. Oi, gente, tudo bem? Tô dando uma acelerada hoje aqui, né? Os nossos personagens são Isaac e Rebeca. Então, eu tava falando que a infância de Isaac não é relatada na Bíblia e muitos historiadores defendem, então, que quando aparece o episódio de que Abrão foi testado por Deus e aí Deus pediu em sacrifício seu próprio filho. Gente, parece até, né,
um paradoxo. Deus promete o filho para Abraão e depois pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho, Isaque. E Abraão foi fazer o sacrifício de Isaque e a história justamente conta que o próprio Isaque carregou a lenha. Então, alguns aí estudiosos defendem que Isaque já tinha cerca de 25 anos quando isso aconteceu. Então, a Bíblia traz o relato do nascimento de Isaque, depois esse episódio que Abraão então foi sacrificar o próprio filho. E nesse sacrifício então foi Abraão, os 2 servos e Isaque, gente, ele não falou nada para o pai, a não ser uma pergunta ele fez. Onde que estava o cordeiro? Se eles estavam justamente levando a lenha, levando o cutelo, levando tudo que eles precisavam para aquele sacrifício, então Isaque pediu para Abraão, aonde estava o cordeiro que eles iriam então sacrificar. Isaque aí nos dá a entender que ele não sabe que ele seria sacrificado pelo pai. E Abraão por fé respondeu que o cordeiro Deus proverá, E realmente foi o que aconteceu. Mas eu quero que você imagine comigo essa cena. Isaque foi colocado, gente, em cima do altar, amarrado por Abraão. Abraão já estava com a faca na mão, Quando Deus então disse para Abraão que verdadeiramente viu que ele era um homem de fé. Bem-vindo aí todo mundo que está entrando, viu que Abraão era um homem de fé. E então Isaque não foi sacrificado, tinha ali, Deus realmente proveu um cordeiro para ser feito o sacrifício então, gente? E eu quero dizer para vocês que o tempo passa de novo e aí a Bíblia já conta a história que Isaque estava com 40 anos e foi quando novamente o seu pai Abraão pede para o seu servo mais velho, que era um homem de confiança da família, voltar para a Mesopotâmia, ir lá no meio da sua terra, da sua parentela, buscar uma moça que seria a esposa de Isaque. Então, gente, olha só, Isaque se casou com 40 anos com Rebeca, porque esse servo retornou para a Mesopotâmia por aquele costume, que eu já falei várias histórias aqui para vocês, que eles tinham o costume de se casar, com parentes, justamente para que não acontecesse aquela miscigenação que desagradava a Deus. E então esse servo foi até lá. Esse servo de Abraão, ele fez uma oração a Deus. Ele pediu que quando ele estivesse chegando, uma moça que viesse, e lhe desse água de beber e também por ela oferecesse dar água de beber para os animais, seria a moça um sinal de Deus para que ele entendesse que aquela era a moça que estava sendo escolhida para casar com o filho do seu servo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando esse servo chega lá na Mesopotâmia, então no meio da parentela, ele vê Rebeca, ele avista Rebeca, mas gente, ele não sabia. Essa viagem era em torno de 800 quilômetros da onde que eles estavam, Olha aí, eu chamo de cristocidência, tá? Olha aí, tem mais gente que entrou, a Sheila, a Mary, tem mais a Livane, são todos bem-vindos. Então, quando esse homem viajou cerca de 800 quilômetros, ele chegou lá, Rebeca se aproxima dele, mas ele não sabia quem ela era. E aconteceu exatamente como ele pediu a Deus o sinal. Ela deu água de beber para ele e também deu água de beber para todos os animais. Ela prontamente se ofereceu. Ela veio com muita humildade, e pronta a servir, oferecendo. Gente, eles tinham que tirar a água do poço para dar para todos os animais, não era um camelo, O servo não estava sozinho, ele tinha uma caravana junto com ele. E Rebeca prontamente se ofereceu. Ele viu então que era o sinal, a confirmação de Deus que aquela era a moça que ele devia levar para se casar com Isaque. E assim que foi arranjado aí esse casamento de Isaque e Rebeca. E foi então que o servo de Abraão, conhecendo a família de Rebeca, descobriu que ela era sim parente deles, porque Abraão, ele tinha um irmão que se chamava Naor, e esse irmão de Abraão, que se chamava Naor, teve um filho, Betuel, e Rebeca era filho de Betuel. Então, gente, frigir dos ovos aí dessa história, Rebeca e Isaque eram primos, não primos irmãos, mas eram primos, primos, gente. Eles eram primos, havia aí esse parentesco entre eles. Então, Rebeca veio com esse servo, e se casou com Isaque.
Então Isaac casou com 40 anos, olha aí, quem acha que tá meio assim encalhado, ficando pra titio, aí ó, a esperança, Isaac casou com 40 anos, só que Rebeca era estéril. Vocês lembram que Sara era estéril? Sara não podia ter filhos, nem acreditou na promessa, então a mãe aí de Isaac, que era estéril, recebeu a promessa de Deus, gerou Isaac, depois Isaac casa com Rebeca, e a história se repete, Rebeca é estéril. Só que diferente do que fez Abraão, porque Abraão, ele creu e não creu na promessa de Deus, né? Ele creu que Deus lhe daria um filho, mas quando Sara, inquieta que estava, que não engravidava, ofereceu para Abraão Agar, sua esposa, ele se deitou com Agar e ela engravidou de Ismael. E aqui na história de Isaac a gente já vê ele tendo um comportamento diferente do seu pai. Eu quero que você vá guardando todas essas informações, que quem acompanha aqui o Nós na História sabe que depois a gente traz essa história para os nossos dias, né? Então vamos observando esse contexto familiar aqui, esse núcleo familiar, né? O que está acontecendo, o que está repetindo aqui de histórias nessa família. Então a gente vê aí, olha aí, a Tânia entrou, a minha mãe Lineuza entrou, a Kátia entrou. Kátia, tinha alguém de vocês de aniversário na família, eu acho, né? Por aí, parabéns atrasado, beijo pra vocês. A Vera entrou também. Então, hoje, os nossos personagens é Isaac e Rebeca. Então, Rebeca também era estéril como Sara, só que Isaac, diferente do comportamento do seu pai, ele orou a Deus. Ele orou, ele teve fé, ele não duvidou e realmente Deus atendeu a oração dele e Rebeca engravidou. E Rebeca começou a sentir algo um pouco estranho, no seu ventre, e ela então foi orar, foi consultar Deus, é a expressão que o texto usa, ela foi orar a Deus, e Deus então deu a Rebeca uma palavra de revelação, dizendo que no seu ventre existiam duas nações e que essas nações iriam se separar, e que inclusive o mais velho iria servir o mais novo. Porque naquela época era o filho mais velho que recebia o direito de herança, o direito da primogenitura que se chamava, Então ela estava grávida, gente, de gêmeos, sim. E Rebeca então gerou Esaú e Jacó. Nasceu primeiro Esaú, que a história diz que ele era um menino mais ruivo, mais peludinho, e depois nasceu Jacó agarradinho no calcanhar do seu irmão Esaú, já brigando ali, por aquela promessa que Deus tinha feito, por aquela palavra que Deus tinha liberado para Rebeca. Então Esaú nasceu, Jacó nasceu agarradinho no calcanhar de Esaú, e a história diz que ele era um menino mais lisinho, mais branquinho. Os gêmeos cresceram, gente, e aí nós observamos que o pai tinha uma preferência por Esaú, porque Esaú era um homem de caça, o pai gostava de comer as caças dele, e Rebeca tinha preferência por Jacó. Jacó é aquele menino mais caseiro, ficava mais com a mãe. E eu quero dizer aqui para vocês que maiores detalhes sobre Abraão e Sara e sobre Esaú e Jacó, nós na história disponível lá no YouTube. E essas histórias foram contadas já faz aí uns 6 meses. Então você entra lá, vai lá nos vídeos, procura um pouquinho mais lá pela data, um tempo mais atrás. Lá tem já a história de todos esses personagens para você entender maiores os detalhes. Aqui a gente vai focar mais em Isaac e em Rebeca. Então esses gêmeos nasceram, foram crescendo, foi ficando visível essa preferência aí do pai por Esaú, da mãe por Jacó. Inclusive Esaú, ele acabava se envolvendo com as mulheres ali, dos povos inimigos, tipo assim como lá na história que eu contei para vocês de Salomão, que Deus não se agradava disso. Só que o pai foi um pouco permissivo. A gente vê aqui na história Isaac sendo um pai permissivo, preferia aquele filho, ele não corrigia o filho. Aquilo era motivo de tristeza para a mãe e para o pai, mas ele de certa forma não corrigia o filho, ele deixava Esaú viver assim dessa maneira. E já então a mãe protegia Jacó. E quando Isaac envelheceu, estava para morrer, e disse então para Esaú que era para ele ir fazer então uma comida, trazer para ele, que ele iria comer e abençoar, então dar a bênção para esse filho mais velho, Esaú. Foi quando Rebeca
ouviu o que estava acontecendo, chamou Jacó e disse: vamos fazer rápido, né? Aí uma comida para o teu pai, vamos levar e ele vai te abençoar. Jacó questionou a mãe: ah, mas o meu irmão é peludo e eu não sou, como é que vai ser? Meu pai vai reconhecer, eu vou ser amaldiçoado. E foi quando então Rebeca, gente, olha o que essa mãe fez, olha o que Rebeca fez. Planejou tudo com o filho, colocaram peles de animais sobre o corpo, né, de Jacó. Ela pegou uma roupa de Esaú, com o cheiro dele, né? Então realmente de imediato lá a história, quando vocês forem ler, vocês vão ver que diz que o pai Isaac desconfiou um pouquinho. Ele dizia que a voz era de Esaú, mas o cheiro, a pele era de Jacó. Realmente Rebeca, Jacó enganaram o pai Isaac e ele comeu então a comida e abençoou, deu a bênção, né, do filho mais velho, deu a bênção da herança sobre Jacó. Mas, gente, isso tudo já tinha sido dito por Deus, né, para Rebeca, quando aqueles meninos se mexiam no seu ventre e ela orou a Deus. Então isso, né, de certa forma a gente vê Rebeca dando uma ajudinha para Deus no que Deus, né, já tinha prometido que faria. Só que quando Esaú voltou com a caça, entregou para o pai, a mentira foi revelada. Esaú ficou muito bravo e jurou então matar o próprio irmão Jacó. Então a mãe, novamente, Rebeca aí, intercede, vai conversar com Isaac para mandar em Jacó também para o meio então da parentela, para buscar uma esposa, né, para então lá ele também se casar e ao mesmo tempo fugir do irmão, da fúria do irmão que queria matar. Olha aí, a história se repete novamente. O pai Abraão, que mandou, né, o servo buscar uma esposa para Isaac, agora a mãe, devido a todo esse acontecimento, convence Isaac, que também manda, mas aí foi o próprio Jacó, né, mesmo, fugindo da fúria do irmão, foi então, e ele conheceu Raquel, e Raquel era filha de Labão, e Labão, gente, era irmão de Rebeca. Então, na verdade, a gente vê aqui que Raquel se tornou, era sobrinha e se tornou nora também. Não sei se vocês estão entendendo todos esses parentescos que eu estou falando aqui, que eu estou falando meio rápido por causa do tempo, mas era assim mesmo. Então, Rebeca, né, teve Raquel, que se casou com Jacó, como sobrinha e como nora, né? Mas agora eu quero falar para vocês também sobre a morte. Então essa história, né, de Esaú e Jacó, não vou relatar mais adiante muitas coisas, porque nós temos na história só sobre esses filhos de Isaac e Rebeca. Depois disso, a história não traz muitos detalhes sobre Rebeca, sobre a morte dela, nada. Mas sobre Isaac, diz que ele morreu com 180 anos. E ele então foi morto, né, ele foi enterrado pelos filhos Esaú e Jacó. Então mesmo que os filhos andaram brigados por um tempo, depois lá na história deles vocês vão saber que eles se reconciliaram e eles enterraram, eles juntos então enterraram o pai Isaac, e que diz aí que ele voltou para os seus antepassados. Então provavelmente se imagina que foi lá por Hebron que Isaac foi enterrado. E eu quero aqui então destacar e que você note comigo nessa história, como a gente sempre faz, né? Eu falei antes sobre esse núcleo familiar. A gente observa aqui um pai que tem um filho preferido, uma mãe que tem um filho preferido. Eu quero dizer para vocês que vocês podem conversar com pais e mães que eles vão dizer para vocês que não existe filho preferido, tá? Eu sei que a minha mãe tá aí, né, mãe? Eu sei que ela tá aí. Eu sempre comento e brinco com ela que o filho preferido da nossa família lá em casa é o meu irmão. Pronto, mãe, falei, tá falado. Mas eu tô brincando, eu sempre brinco com ela sobre isso, né? E então eu quero dizer pra vocês que, e ela sempre nega, ela disse não é o filho preferido, né? Então realmente a gente vê que se vocês hoje forem conversar com algum pai, alguma mãe, que vocês perceberem que tem algum filho preferido, eles vão dizer que não tem. E gente, às vezes não tem mesmo, tá? Eu tô aqui brincando, né, com a história, mas realmente o que a gente vê muitas vezes é assim, algum filho que é mais independente, que o pai e a mãe vê, né, que esse filho voa, que esse filho vai mesmo.
E por outro lado, às vezes tem um filho que é um pouco mais dependente, né? Às vezes emocionalmente, às vezes por algum motivo, e ele fica mais ali junto do pai e da mãe, e isso é normal. Pode parecer que seja uma preferência, né? Mas realmente a gente vê muitas vezes esse tipo de situação que acontece aqui. Mas eu quero dizer para vocês que parece, né, aí essa preferência, mas que o nosso Deus, ele não tem preferência pelos seus filhos. Eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus que nos ama igualmente. Então, mesmo que você que está aí me ouvindo possa se sentir assim, né? Se você tem um irmão, uma irmã e você acha que você não é aquele filho preferido, e procura observar, né, aí que daqui a pouco você vai descobrir que não é bem assim, que daqui a pouco você realmente é aquele filho, né, que voou, que é mais independente e que não precisou ficar tanto sobre o olhar do pai e da mãe, e que você então, né, é amado de Deus da mesma forma. Para Deus não existe filhos preferidos, Deus ama todos igualmente. E também eu quero destacar aqui que a gente possa observar Rebeca. Hoje os nossos protagonistas são Isaac e Rebeca. Tem mais gente entrando aí, a Miriam entrou, o Eduardo. Oi Eduardo, tudo bem? Saudades do Férias Missionárias, né? Então, quero dizer para vocês aí que Rebeca, vamos observar um pouquinho Rebeca aqui agora, gente. A humildade dessa moça, quando esse servo de Abraão chegou lá, ela ofereceu água, ele chegou diante de um poço. E ele não estava sozinho, como eu falei antes, ele tinha uma caravana junto com ele. E essa moça prontamente deu água para ele e ela tirou água para todos os caminhos. Gente, vocês imaginam aí um balde de 5 litros mais ou menos de água, né? Imagina que mais ou menos a história diz que essa moça deve ter tirado cerca de uns 500 litros de água. Então vocês imaginam o trabalho que ela teve, ela realmente foi humilde e ela teve um coração disposto de servir nesta hora. E lá no capítulo 24 de Gênesis, nos versículos 57 e 58, eu amo esse texto que diz assim, ó. Quando reuniram a família, Rebeca então se identificou quem ela era, porque o servo de Abraão perguntou. Então ele viu que realmente era uma moça, né, descendente de Abraão. Ele foi conhecer a família, ele deu até joias para a moça e ele foi conhecer a família e ele então decidiram sobre o casamento, sobre a ida dela junto com esse servo. Mas a mãe e o irmão Labão cogitaram de talvez Rebeca permanecer ainda uns 10 dias ali com a família e depois ir se casar com Isaac. Então, esse texto que eu mencionei diz que chamaram Rebeca e perguntaram para ela: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu quero ir. Uau, gente, o que me chama a atenção nesse texto aqui é que Rebeca teve o direito de escolha numa época que as mulheres não eram nem contadas, não eram vistas. Ela foi consultada e ela pôde escolher se ela iria permanecer mais uns dias na sua família ou se ela já seguiria com o servo para se casar com Isaac. Mas, gente, como ela foi humilde daquela maneira, pronta a servir, sem nem saber ainda da situação, aí você pode me dizer assim, ah, mas se ela ganhou presente, se ela ganhou joias, né? Claro que ela ia ir. Olha, quando ela deu água para aquele servo e deu água para todos aqueles animais, gente, ela não tinha visto joia nenhuma ainda que ela ia ganhar, viu? Ela fez tudo isso antes de receber. Então, Rebeca, aí ela tem esse direito de escolha e ela decide ir. É claro que ela era uma mulher, né, uma jovem na época, abençoada por Deus, dirigida por Deus, e foi Deus, né, que direcionou ela, então, e ela foi sim se casar com Isaac. E aqui eu quero dizer para vocês que então Rebeca, né, teve esse direito, essa escolha, e como eu mencionei o livro de Gênesis no começo, dos principais personagens que nós já contamos aqui no Nós na História, que eu já contei para vocês, que está disponível lá no YouTube, vários vídeos do Nós na História, eu quero dizer aqui que Eva, por exemplo, ela comeu o fruto, deu para Adão, Adão não questionou e comeu. Quero dizer para vocês também que Sara
Sara, a esposa de Abraão, quando Abraão ainda tinha 85 anos, ela entregou a sua escrava Agar. Agar engravidou, teve Ismael, e Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos, o filho da promessa de Deus. Mas Sara deu a sua escrava para Abraão, Abraão aceitou. Também a mulher de Ló, que foi a nossa personagem da semana passada, então a ordem era não olhar para trás, e ela olhou, ela escolheu, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Em consequência disso, as suas filhas depois dormiram com o próprio pai, gente. E Rebeca aqui, a gente vê que ela não precisava, ela tinha ouvido a palavra de Deus sobre 2 nações que estavam no seu ventre, mas ela deu uma ajudinha, mentiu para o marido, né? Ela aí com o filho enganaram o próprio pai, como que ela quis dar uma ajudinha para Deus realmente, né? Para que o filho mais novo fosse abençoado e não o filho mais velho. Então a gente vê aqui sim, gente, exemplo de mulheres que fizeram escolhas, mas é claro que todas essas mulheres que eu citei aqui, e muitas outras que a Bíblia apresenta, elas foram mulheres escolhidas por Deus, mas elas tiveram esse direito de escolha, e justamente essa influência que elas exerceram, né, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre esse núcleo familiar que elas viviam naquela época. E eu quero perguntar para vocês, como é que é hoje os nossos dias? Eu fico realmente, às vezes, muito triste quando eu ouço pessoas falar que as mulheres da Bíblia não tem nada a ver com os nossos dias hoje, que as mulheres da Bíblia foram umas coitadas, né? Que elas não faziam nada, que elas não tinham voz e vez. Realmente, era uma época que mulher não teria voz e vez, mas no meio daquela multidão e de muitas mulheres, Deus levantou mulheres sim, e que hoje nós estamos aqui olhando para essas mulheres, mencionando essas mulheres, e você que é homem aí, que está me ouvindo, observa as mulheres que estão ao seu redor, a influência que elas exercem, e eu quero realmente dizer que é nós que vamos olhar para essas mulheres e ver elas como um exemplo a ser ou não seguido. Eu sempre falo aqui, né, que esses personagens, eles nos trazem um alerta de coisas que nós devemos ou não devemos fazer. E aqui nós mulheres, então, quero que a gente pense, né, em cima de todas essas personagens que eu mencionei, a influência que nós temos exercido hoje na nossa família, junto da nossa família, quem é casado com o marido, com os filhos, quem é, olha aí quem tá dando oi, a Rose Boareto também entrou, tá dando oi. Então, toda essa influência que a gente possa exercer sobre os nossos maridos, nossas famílias, nossos filhos, colegas de trabalho, amigos, vizinhos. E aqui eu também quero mencionar Isaac. Então a gente vê aqui o Isaac sendo um homem de muita fé. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, existe no capítulo 11, um texto que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Ali o próprio Novo Testamento menciona personagens do Antigo Testamento que foram assim referências de fé. E Abraão, pai de Isaac, é um homem conhecido como o pai da fé, justamente pela fé que ele teve de crer que Deus iria dar um livramento. Muitos estudiosos acham que Abraão cria que ele até ia matar o filho, mas Deus ia ressuscitar Isaac. Mas aqui eu quero dizer para vocês, e geralmente a gente ouve falar sobre o posicionamento de Abraão aqui nessa história, mas eu quero que você consiga imaginar Isaac agora. Gente, a mesma fé que Abraão teve, Isaac teve também, porque ele creu que o pai dele não ia matar ele, que Deus ia dar um livramento. Porque vocês imaginem, se ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, gente, eu não sei vocês, mas se sou eu, que tô ali sendo deitada pelo meu pai, sendo amarrada, eu mais do que depressa, eu ia de imediato dar um jeito de me desamarrar, de sair dali, de sair correndo, de fugir, Eu que não ia querer ser morta, eu não sei o que você pensa, o que você faria, mas talvez essa seria uma reação natural, de um jovem aí de torno de 25 anos que faria. E no entanto, Isaac, gente, olha a atitude, o comportamento aí de Isaac, a obediência de Isaac, a perseverança de Isaac, a gente vê aí a temperança, a prudência e a fé de Isaac, gente? A mesma fé que Abraão teve, Isaac também teve, gente, tanto quanto o pai,
de que Deus ia providenciar o livramento, quando ele realmente viu que ele seria sacrificado, né? Porque ele fez a pergunta, onde estava o cordeiro. Então eu realmente imagino aí que Isaac, né? Ele também teve muita fé e ele é mencionado também como um herói da fé lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, lá na galeria da fé, tanto quanto seu pai Abraão. E aqui a gente vê também que Isaac, eu vou contar para vocês agora, gente, eu tô suando aqui. Eu vou contar para vocês também que Isaac não foi perfeito. Se vocês lembram quando eu falei sobre Abraão e Sara, que Abraão mentiu que Sara era sua irmã e não sua esposa, de medo de ser morto lá no Egito. E tem um detalhe, não foi uma única vez. Abraão mentiu 2 vezes a respeito disso. A segunda vez eu vou deixar para quem quer ir pesquisar onde que foi que aconteceu. Que Abraão mentiu 2 vezes que Sara era sua irmã. E aí você pode deixar nos comentários se você descobrir aonde foi a outra vez que Abraão também mentiu que Sara era sua irmã. A gente vê aqui Isaac repete, assim como ele, né, não repetiu a falta de fé do pai de não acreditar, né, que a sua esposa Sara ia gerar um filho, ele orou por Rebeca e Rebeca engravidou, ele teve uma atitude e um comportamento diferente do seu pai. E isso a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? A gente às vezes vê, tal pai, tal filho, mas às vezes a gente também vê em muitas famílias hoje em dia que filhos optam sim em ter atitudes e comportamentos diferentes dos seus pais, né? E aqui a gente vê que Isaac repetiu um comportamento do pai, foi algo então que deixa, né, aí Isaac não ser perfeito, que ele também numa ocasião, diante de Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele também fica com medo de morrer e ele mente que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. E aí também, né, gente, dá aí todo, né, um episódio, aí um acontecimento, mas nós vamos correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Quem mais que entrou aí? A Vera tá dizendo que tá amando a história, a explicação. Gente, eu quero que vocês vão comentando, tá? Se eu falo demais, né, se eu explico demais. Por exemplo, eu não faço ideia que horas são. Eu dei uma olhada aqui no relógio, né, que eu tenho um relógio aqui e já é, meu Deus, eu vou correr. Então eu quero dizer para vocês, para a gente analisar, né? Começar a pensar e associar um pouco das atitudes de Rebeca, um pouco das atitudes de Isaac e trazer para a nossa história hoje. E para nós, assim, finalizar, indo, né? Por fim, tem mais um pouquinho ainda aí. Eu quero dizer para vocês, então, que esse Isaac, né? Junto com seu pai Abraão e junto com o seu filho Jacó, eles formam aí, né, os 3 principais patriarcas da história do povo de Israel. E realmente, mesmo que Abraão tenha tido outros filhos, foi através de Isaac, o filho da promessa, né, que Deus realmente, então a aliança foi chamada, né, a descendência da aliança com Deus foi chamada através de Isaac. E você já deve ter ouvido falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu acho que vai ficar muito bom agora nessa história, como eu falei, que a gente já tem aí todos os outros personagens, né, disponíveis no Nós na História, a gente fazer esse fechamento aqui com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando eu mesma, né, porque eu não tô aqui para ensinar nada para vocês, eu tô aqui para aprender junto com vocês. E quando eu também estava estudando sobre Isaac, eu aprendi algo nesse sentido que me chamou muita atenção e que eu quero compartilhar com vocês agora. E para a gente encerrar então essa história de Isaac e Rebeca. Nessa colocação de Deus sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que Deus quer dizer para nós, né? Então a gente vê aqui que Abraão é a figura, né? É o princípio do propósito de Deus para a humanidade. Então Deus escolheu Abraão porque Abraão recebeu aquela promessa de que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu, do que a areia da praia, e como que isso iria acontecer, né? Se a sua esposa, ele eram mais velhos já e a sua esposa era até estéril. Então Deus faz aí todo um milagre. Então a gente vê na verdade que era algo muito improvável, né?
Deus poderia ter escolhido outra pessoa e não Abraão, um homem mais novo, uma mulher que não era estéril, mas a gente vê aqui Deus trazendo para nós um princípio de vida, que é o princípio do propósito. E hoje em dia a gente ouve muito falar sobre isso, sobre propósito. É uma palavra, né, que está aí em moda, propósito, chamar. E às vezes a gente tem uma ideia errada de que propósito é algo que a gente sonha, que a gente deseja alcançar por nós mesmos, né? É algo que a gente tanto quer fazer. E a gente vê que, na verdade, propósito é algo que Deus é que realiza, né? Por um meio. E aqui Abraão foi esse meio que Deus utilizou para cumprir o seu propósito com toda a humanidade. Então, Deus usou, né, aqui Abraão como um meio para cumprir o propósito dele, de Deus. Então, Abraão nem tinha sonho a respeito disso. Abraão não era isso que Abraão sonhava. E às vezes, né, muitas vezes, muitas vezes eu peço para Deus, eu quero, né, em oração eu preciso saber, né, os sonhos, quero alinhar os meus sonhos com os teus sonhos, o que o Senhor tem para minha vida. E aí a gente, na verdade, precisa entender que os propósitos e verdadeiros propósitos é aquilo que vem de Deus para nós. E muitas vezes, para Deus realizar, né, esses propósitos nas nossas vidas, nós precisamos deixar muitas coisas. E justamente o pensamento que nós temos às vezes, né, é o contrário. Nós queremos ganhar algo de Deus, nós queremos ganhar as portas abertas para realizar os nossos sonhos. Nós queremos, né, que Deus abra portas, dê oportunidades, coloque pessoas. E no entanto, aqui Abraão, ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, ele foi deixando coisas para que Deus cumprisse o seu propósito, o propósito que Deus tinha, então, através de Abraão, né? E aí eu tô vendo mais gente entrou, a Sandra, um abraço para ti, Sandra, minha amiga querida, pastora Sandra lá de Palmeira das Missões, o Douglas, um beijo para vocês, estamos quase finalizando aqui. Então, esse princípio que Deus nos deixa através de Abraão é o princípio do propósito. E a gente precisa entender que propósito, né, de Deus não são a realização dos nossos sonhos. E que para muitas vezes realizarmos propósitos, né, que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, nós precisamos renunciar a algumas coisas, né? E então eu quero aqui pular Isaac nessa expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu quero deixar Isaac, que é o nosso personagem, para o final, e quero mencionar aqui Jacó, filho de Isaac. Então, Isaac é o cumprimento da promessa de Deus, é esse filho da promessa que nasce. E através de Isaac nasceu Esaú e Jacó. E, gente, foi Jacó que gerou as 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Então, essa descendência de Abraão realmente aí perpetuou. E, inclusive, José, um grande personagem da história, foi filho de Jacó. Então, a gente vê aqui Jacó tendo atitudes completamente diferentes do seu pai Isaac. Jacó, ele enganou seu pai junto com a sua mãe, né? Então, ele enganou, depois ele fugiu do irmão que queria matá-lo. E depois ele Jacó trabalhou feito louco para se casar com a sua amada Rebeca, porque o pai dela primeiro deu uma outra irmã, Lia, para se casar, e depois ele trabalhou mais ainda para se casar com Rebeca. Aí quando ele queria voltar para casa, ele tinha a situação para resolver com o irmão dele, e aí tudo que ele tinha, tudo que ele trabalhou, ele pensou, eu vou ir presenteando o meu irmão, quer dizer, tudo que ele conquistou, ele ia até abrir mão e entregar para o irmão. Só que nessa viagem de volta para casa, para se reencontrar com seu irmão, Jacó teve um encontro com Deus. E Jacó aqui, o princípio do Deus de Jacó para as nossas vidas é a transformação que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, em qualquer pessoa. Jacó, que foi esse homem enganador, né? Jacó era bem ardiloso, a gente pode dizer assim, né? Ele foi um grande homem, mas também não foi perfeito, né, gente? Então a gente vê aqui
que quando ele, né, ele teve um encontro com Deus, que a história conta lá que ele passou uma noite inteira, né, lutando com um anjo do Senhor. Na verdade, naquela noite aconteceu uma transformação. Ele foi até marcado, né, por Deus na sua coxa, que ficou ali então um sinal da transformação. Ele foi então, ele sofreu uma reforma, né, uma transformação de Deus na sua vida. E Jacó, gente, foi tão transformado que quando os filhos mentiram para ele que tinham, né, que eles tinham vendido o irmão José como escravo, né, e eles mentiram para o pai que José tinha sido atacado por um bicho, Jacó acreditou. Você já não conhece pessoas no teu dia a dia ou na tua vida, ou já não se cruzou com pessoas que quando a pessoa ela é muito esperta, ela é ardilosa, é bem difícil que ela é enganada, né? Jacó, ele poderia ter percebido que os filhos estavam mentindo, né? Mas aqui a gente vê que pela verdadeira transformação que Deus fez na vida de Jacó, ele nem percebeu que estava sendo enganado, como ele tinha enganado o pai, pelos próprios filhos. Então a gente vê aqui na vida de Abraão, um princípio de propósito com Deus, na vida de Jacó, um princípio de transformação. E no nosso personagem de hoje, para fechar essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a gente vê Isaac aqui, Deus através da vida dele, nos dando o entendimento de um princípio de recebimento. Gente, vocês que acompanharam comigo aí até agora a live e podem fazer um sinalzinho aí, né, de positivo, de ok, se vocês conseguem enxergar que Isaac era muito passivo. Isaac, ele praticamente não fez nada, né, gente? Primeiro que ele é o filho da promessa, ele é o herdeiro. Então o seu pai, Abraão, que lutou, né? Inclusive na terça passada a gente viu que ele lutou até lá para salvar o seu sobrinho Ló. Então foi uma outra vida que Abraão teve, tudo que Abraão construiu. Então Isaac foi o filho que herdou tudo isso. Então Isaac, ele recebeu o livramento de Deus, quando Deus livrou ele, que ele não foi morto naquele sacrifício pelo pai. Ele recebeu Rebeca como sua esposa. O camarada nem foi junto com o servo atrás da esposa, ele ficou de boa, tranquilo. Ele ia só receber a sua bênção, né? Então ele recebeu também a herança do seu pai. Ele recebeu o milagre que Deus fez na vida da sua esposa, lhe dando 2 filhos. Então Isaac, gente, aqui com toda a fé, e claro que toda a obediência que eu já mencionei antes que Isaac teve, né? Toda essa temperança, toda essa, né? Toda lá, aquele momento, toda a fé que ele teve que Deus ia livrar ele, ele nos deixa aqui esse princípio de recebimento. Isaac, ele recebeu. E realmente nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Assim como Isaac era o filho da promessa de Deus na vida de Abraão, nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas, o plano de salvação, e nós nos tornamos, assim como Isaac, filhos de Deus e herdeiros de Deus, você já deve ter visto também e conhece famílias que muitas vezes, né, já que a gente falou desse núcleo familiar, filhos, às vezes tem uma família, eu vou colocar aqui só 2 filhos. E aí um filho que trabalha muito e o outro que não quer muito saber nada com nada. Mas se o pai e a mãe morrem e vão dividir herança, o que é a lei? O que a lei diz, né? Que os 2 devem receber igualmente a herança. Por quê? Porque eles eram filhos. Então eu quero dizer que nesse princípio do recebimento, muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus querendo fazer coisas como que Deus vai nos dar por merecimento do que estamos fazendo. Eu quero dizer para vocês que na condição de filhos, Deus nos dá, mesmo sem nós fazermos e sem nós merecermos. Nós apenas devemos aprender a receber essas bênçãos de Deus para as nossas vidas, assim como Isaac recebeu todas as bênçãos de Deus, porque Deus é um Deus doador. Lembra desses 2 irmãos aí que eu falei sobre essa herança que receberam igualmente. É claro, né,
Que Deus se agrada daquele filho, né, que obedece. Então aí entra justamente o princípio da obediência. Deus ama igualmente, Deus dá igualmente. Mas é claro que existe a semeadura e a colheita daquele que semeia, colhe às vezes muito mais do que aquele outro que não semeia muito, né, gente? Mas o amor de Deus e a condição de doador de Deus sobre nossas vidas, do que nós vamos receber, que quando nós entendemos o plano de salvação de Deus, que assim como Abraão foi entregar o seu filho Isaque, um dia Deus realmente entregou Jesus, o seu filho, como sacrifício vivo por nós. E Deus não livrou o seu filho da morte, como livrou Isaque. Deus permitiu que Jesus morresse, foi crucificado por nós, para nós mas Jesus ressuscitou, para que nós então, através de Jesus, chegamos até Deus, reconhecemos então esse plano de salvação de Deus e nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, né? E nós recebemos de Deus não por merecimento, né? Porque realmente Deus é um Deus doador. E nós então podemos aqui ver, né, que Deus, para a gente finalizar, Ele não nos ama por quem nós somos, mas pelo que Ele é, pelo que Deus é. Deus, Ele sabe o que nós somos, quem nós somos, mas Ele nos ama porque Ele é Deus. E por isso que nós devemos buscar mais a Deus, né? Para que em Deus nós possamos ser um, né? Até tem uma música que diz isso. E Isaque, então, ele também deixa esse legado, ele perpetua as gerações, porque Abraão recebeu a promessa, Isaque é o filho da promessa, mas Isaque não paralisou ali nele. Isaque, né, orou, Deus deu os filhos para ele e essa geração foi perpetuada. E aí depois, então, como eu já falei antes, vieram então as 12 tribos lá de Israel também por essa geração. Então tudo aquilo que a gente recebe de Deus, a gente não deve guardar só para nós. A gente deve perpetuar para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão à nossa volta. Então aquilo que nós entendemos e recebemos de Deus, que nós possamos passar para as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente vê aqui sim, né? Esse núcleo familiar, uma grande família, desde lá Abraão, Isaque, depois Jacó, essa grande família aí de pessoas como eu e como você, que não foram perfeitas, que tiveram suas falhas, que nós podemos analisar e ver aquilo que vamos seguir de exemplo, aquilo que nos serve de alerta, do que nós não devemos seguir, e que sim, eles nos deixaram um legado de bênção que perpetua até hoje, e assim também nós devemos tudo aquilo que recebemos de Deus, o amor que recebemos de Deus, devemos perpetuar, compartilhar com as pessoas também que estão à nossa volta. E eu tô vendo aqui que tem gente que escreveu aí, né? Amém, glória, que bom que vocês estão aí comigo, que vocês ficaram aí até o final. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Isaque e de Rebeca. E até semana que vem, então, com a nossa próxima live, Nós na História. Tô já pensando aí, estudando, né, o personagem da semana que vem. E que Deus nos abençoe, né? E uma boa noite aí para todo mundo. Um beijo. Essa live vai ficar salva aqui. E amanhã cedinho já vai estar também no YouTube. Um beijo para vocês. Tchau!